conversar nesse momento com o até aqui prefeito em exercício do município de Taquaritinga, o Luiz Fernando Coelho da Rocha, cujo histórico que o conduziu até a condição de prefeito por esses dias todos já conhecem, e a notícia de hoje é do seu pedido apresentado de desconstituição, ou seja, ele pede, e alegando razões de foro íntimo, para se afastar da função de prefeito em exercício. Mas há outras decorrências disso. Por exemplo, ele deixa de ser vice ao fazê-lo. O que vai acontecer a partir de agora, quem assume, embora o assunto alegado, a razão alegada seja de foro íntimo, se assim desejar, evidentemente, quais seriam essas razões, embora quando alegada for a razão de foro íntimo, não obriga ninguém, evidentemente, a dizer, é de se supor que sejam razões pessoais, familiares, enfim, imperiosas, enfim. E não necessariamente isso vem em questão, mas é com ele que a gente vai conversar agora sobre esta decisão tomada ou apresentada nesta manhã. Luiz Fernando, muito obrigado pela gentileza e um bom dia. Oi, Daércio, bom dia. Muito obrigado aí pelo espaço, né? E mais uma vez, estou aí à disposição do jornalismo da Rádio Saudade, tá? Vamos lá. A decisão tomada, eu encaminhei o documento, né? Onde hoje eu me desligo oficialmente dos cargos de prefeito em exercício do município de Taquaritinga, cargo esse que eu ocupei por 30 dias. Você já havia dito há alguns dias que, ou pelo menos teria inicialmente anunciado que pediria essa descontinuidade aqui, essa desconstituição, que não é o mesmo que renúncia, mas me permita, Luiz, eu digo sempre em comunicação que é importante as pessoas entenderem. E se eu disser que você pediu uma desconstituição, poucos saberão do que se trata. Mas se eu dizer a sua renúncia, ou ainda que a palavra não seja mais apropriada, contanto que as pessoas entendam que da função que foi atribuída a você como vice, você pede esse desligamento a partir de agora. Significa que também com isso você abre mão da sua função natural e legítima de ser, como de fato para isso foi eleito, um vice-prefeito? O que acontece, Daércio? Na verdade, o meu advogado, ele disse o seguinte, ele falou: Luiz, você é vice-prefeito. O prefeito Vanderlei, ele foi afastado para que ele possa entrar com as suas contrarrazões, e ele está se defendendo com o intuito de retornar ao cargo. Você, nesse momento, você está ocupando interinamente o cargo de prefeito. Você é vice-prefeito, você não é prefeito. Tanto que eu não assino prefeito municipal. Se o prefeito Vanderlei tivesse falecido ou tivesse sido cassado, eu assinaria como prefeito municipal. Mas, nesse caso, eu estou designado ao cargo de prefeito municipal em exercício. Então, o que eu estou pedindo é essa desconstituição, que foi o que o meu advogado sugeriu, que eu pedisse a desconstituição do cargo e retornasse, entre aspas, automaticamente ao meu cargo de vice-prefeito. Eu também estou pedindo, apartado disso, esse é um documento muito mais oficial para comunicar à população de Taquaritinga, a imprensa, comunicar ao presidente da Câmara e aos nossos vereadores, à nossa população, do meu desligamento do cargo de prefeito municipal em exercício. Mas eu pedi também à Câmara Municipal, através de um outro ofício, que me dê afastamento temporário do meu cargo de vice por 90 dias. Porque a lei orgânica não permite que ninguém assuma a prefeitura municipal se tiver em cargo oficial ou o prefeito ou o vice. Então, por exemplo, a partir da hora que eu não estou mais como prefeito em exercício e o prefeito municipal está afastado, não existe mais prefeito. A partir da hora que eu peço meu afastamento por 90 dias, através de um decreto legislativo, como cargo de vice-prefeito, eu também não sou mais vice. Ou seja, então, tanto o cargo de prefeito quanto de vice estarão vacantes, e ambos os cargos vacantes, alguém tem que assumir a Prefeitura Municipal de Taquaritinga.
tudo isso se dá porque o prefeito municipal está em busca dos seus recursos. Vamos dizer que ele tenha sucesso no recurso dele, ele retorna ao cargo, eu automaticamente, pelo entendimento de estudo que nós estamos colocando, eu retornaria ao meu cargo original como vice-prefeito de Taquaritinga, cargo esse que eu fui eleito nas urnas, né, democraticamente para tomar. Agora, e falei mais uma vez, e falo mais uma vez, eu estou aqui para atender a nossa população e para que a gente possa fazer com que Taquaritinga passe por essa transição com a maior tranquilidade possível. Então, dentro dessa ótica, se for realmente necessário que eu faça renúncia, não tem problema nenhum. O Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral, vai provavelmente oficiar essa situação e eu faço isso com toda a tranquilidade do mundo, pensando especificamente em atender a nossa cidade, a nossa população. Bom, Luiz Fernando, sabe que o jornalista é muito, aliás, um termômetro da população. Situações assim embaraçantes sugerem para as pessoas e para o imaginário do coletivo, seja da população às vezes, situações não necessariamente verdadeiras, porém que repetidas podem parecer verdadeiras. Por isso eu vou lhe dar aqui muito mais que uma pergunta, uma possibilidade de responder a algo que já ouvi por várias ocasiões, desde que você que faria esse pedido de abdicação do cargo e tudo mais. Então, começa aquele coisa do imaginário, né? As pessoas começam a imaginar circunstâncias políticas e bastidores e tudo mais, e começam a quase tornar verdade aquilo que não necessariamente é. Então, a minha pergunta a seguir é uma pergunta, mas que vem com a possibilidade de que você dê uma versão. No imaginário e naquilo que as pessoas chegam a pensar, e isso prosperou bastante, não sei se você sabe, vem aquela situação assim, não, o Luiz Fernando deixa a função ali e cria, e com isso, e disso decorre uma instabilidade, que já não é pequena, ela se torna maior ainda. Nós sabemos que dentro de algum tempo, não sei se 1 mês e meio, quanto tempo resta, para que, agora que o prefeito Vanderlei pôde se defender, a justiça vai decidir se o reconduz ao cargo ou não. A sua decisão de agora, claro, coloca, sim, a cidade numa intranquilidade ainda maior, não fosse pouco que já aconteceu até aqui. Então, muitos ficam supondo, não, o Luiz Fernando pode ter tomado também essa decisão no sentido de, com isso, influenciar na decisão da justiça ao ver que o município fica numa situação ainda mais delicada do que aquela do afastamento do prefeito, ao ficar, inclusive, com essa vacância do próprio vice. Isso teria sido, não estou afirmando, hein, Luiz Fernando, eu estou só dizendo que a gente escuta e pode ser a chance de você, inclusive, se defender aí dessa hipótese. Não, aí cria uma intranquilidade maior ainda, prestes a justiça ter que decidir se o Vanderlei volta ou não, e aí a justiça pode ser... conduzida a aceitar que o prefeito voltasse, algo que fosse combinado nesse sentido, não acredito nessa hipótese, mas o coletivo fica pensando coisas assim. Em resposta, você diria o quê? Eu diria o seguinte, que se alguma pessoa, em algum momento, falou tamanha bobagem, é porque essa pessoa, no mínimo, não me conhece. Eu sou uma pessoa de uma lisura absolutamente concreto, sou uma pessoa que respeito a tudo e a todos, sou uma pessoa que jamais faria um joguete, se for o caso, a gente pode falar disso, em hipótese nenhuma, entendeu? E outra coisa, me coloco, já falei, à disposição absoluta como cidadão para trabalhar de graça para o próximo prefeito que assumir a prefeitura de Taquaritinga, em qualquer dia, em qualquer momento, seja de sábado, de domingo, à noite, de madrugada, de manhã, como cidadão, para que ele, se precisar de algum auxílio, algum apoio no sentido da gestão pública. Prosperou essa ideia no coletivo, quer dizer, o povo, até por não entender essas coisas jurídicas e tudo, né? Não, isso é coisa combinada dele com o prefeito.
aí complica toda a situação, aí a justiça vai lá e, entendeu? Essa é a situação que é totalmente hipotética. Você estava dizendo, então continuemos, por favor, Luiz. Agora sim. Vamos lá. Então, o que acontece, Daércio? Eu realmente, isso em qualquer momento. Na verdade, eu não tenho nem conversado com o prefeito, não tenho conversado com o secretário de Finanças. Na verdade, eu estou com uma vida que eu estou trabalhando das 6 da manhã às 8 da noite, todos os dias, para que a gente possa dirigir. Fiz realmente nesses 30 dias, reestruturei bastante várias áreas do município, conduzi um trabalho de organização, de processos, montei diversos processos. Então, eu acho que a coisa caminhou bem e eu estou à disposição do próximo. Mas, em hipótese alguma, eu não faço joguete. Minha vida é uma vida absolutamente transparente. E comigo não tem essa história de, olha, vamos montar sei lá, vamos tentar fazer algo dessa forma, assim, que a gente consiga. Então, a justiça, obviamente, que vai, dentro dos seus prazos, ela vai dar os seus pareceres positivamente ou não, mas nós estamos, assim, aguardando, e ela vai tomar as decisões na hora certa. E, em hipótese alguma, por qualquer tipo de influência da minha parte e por qualquer tipo de combinação da minha parte. Ok, o jornalista pergunta não só pelo que ele pensa, mas pelo que ele compila da comunidade. A pergunta anterior foi um resumo daquilo que eu andei ouvindo, não necessariamente com o que concordo. Mas a pergunta seguinte, sim, é minha. Você não decidiu por essa... Você não tomou essa decisão nessa madrugada e anunciou no amanhecer do dia. Já há alguns dias que essa ideia vem sendo divulgada e por isso mesmo vem a minha pergunta. Houve tempo suficiente para isso, sabendo-se que pela sucessão, pela ordem sucessória, o presidente da Câmara agora está ali na condição, ou pelo menos ele é o próximo a assumir essa responsabilidade. Daí a minha pergunta, você veio falando com ele antes sobre isso? Com certeza. Na verdade, para não trazer intranquilidade ao município, a primeira coisa que eu fiz, eu conversei com ele na quarta-feira, dizendo que minha decisão estaria tomada, que eu iria protocolar essa decisão no dia 1, para que ele pudesse ter esses 4 dias para conversar com as bases, para conversar com a família dele, para conversar com todas as pessoas, para conversar com a diretoria legislativa da Câmara, para que ele pudesse conversar com a mesa da Câmara, com os demais vereadores. Então, eu jamais, Daércio, faria isso sem tomar também esse tipo de atitude, até mesmo para que a gente pudesse atender aos anseios aí dessa transição, para que ela fosse a mais harmônica possível. E isso foi um ato, com certeza, que eu tomei e falei com ele, sim, na quarta-feira. Ou seja, ele tem ciência desse fato desde a quarta-feira, tanto que hoje parece que já existe agendado às 11 horas da manhã uma reunião na Câmara de Taquaritinga com os vereadores, com a mesa diretora e com os vereadores, para poder estar dando seguimento aos rumos necessários. Hoje também tem sessão, então isso facilita com que todo esse processo possa ser resolvido e concluído ainda hoje. Então já tomei essa atitude com muita serenidade e com essa responsabilidade de informar com um pouco de antecedência para que as coisas pudessem ter a tramitação da melhor maneira possível. Da possibilidade dele ter que assumir, o que você sentiu dele? Então, ele disse que iria se pronunciar oficialmente só a hora que viesse o documento. Então, hoje, o que eu fiz? Eu estive na prefeitura desde as 6 horas da manhã, um pouco antes, e esse documento que você recebeu, que eu encaminhei para você, ele, se você for ver, ele está assinado digitalmente, tipo 15, 20 para 7, antes do início dos trabalhos no Paço Municipal, porque o Paço Municipal começa a trabalhar às 7 horas da manhã. Então, eu assinei isso digitalmente antes do início dos trabalhos do Paço Municipal. Ô, Luiz Fernando, você esteve lá, você é um empresário, um sujeito muito inteligente, sempre foi, tem uma vivência muito grande no meio empresarial,
Portanto, a pergunta cabe aqui é o seguinte agora. E tendo passado esses dias, visto a realidade mais nítida do que antes, quando você era vice, eu pergunto a você, essa situação financeira do município de Matão, é possível pagá-la ou realmente é absoluta? Desculpem, de Itaquaritinga. Ela é possível de ser saneada ou não, filho Luiz Fernando? Olha, eu vou falar uma coisa. Não existem problemas impossíveis. Todas as prefeituras, não é o caso de Taquaritinga, em geral são devedoras, a gente sempre tem passivos elevados, existem muitos problemas. Taquaritinga tem uma situação difícil, que é a parte de precatórios. Então, a Taquaritinga tem um parcelamento de precatório que o mês passado eu paguei 1.100.000. Então ele paga em torno de 1 milhão por mês só de dívida de precatório. Isso é uma coisa que dificulta bastante a gestão. Nós temos um Instituto de Previdência bastante deficitário, né? Ele foi criado sem aporte de capital aqui. Então nós temos aí um cálculo atuarial dentro do Instituto de Previdência que prejudica bastante. A folha salarial do Instituto, ela tem crescido porque muitas pessoas têm aposentado com salários razoavelmente altos, né? E isso tem comprometido também os recursos de transferência do Instituto. Então nós temos alguns problemas aqui que são problemas que precisam ser ajustados e que não tem o que fazer, porque esse recurso de pagar o aposentado e de pagar o departamento de precatório, ele é um recurso que tem que ser pago. Agora, o que dá para ser feito é a gestão administrativa. Então, por exemplo, eu durante esse mês que fiquei lá, eu sentei e falei, quanto se gasta de combustível por semana? Se gasta tanto, vai gastar metade. Quanto se gasta disso por semana? Vai gastar metade. O que faz isso? Para, então. Isso aqui você não vai fazer, você vai fazer. Olha, então, o que eu fiz? Eu fiz uma gestão que eu peguei tudo aquilo que fosse possível reduzir de custeio e eu reduzi, tá? Também fiz uma gestão no sentido de colocar em dia algumas coisas que estavam atrasadas, né? Paguei quase todas as atividades delegadas e prolabores dos policiais. Tinham algumas diárias de motorista de ambulância atrasadas, paguei todas. Paguei os estagiários que estavam em atraso. Consegui pagar o cartão alimentação dos ativos em dia, o cartão saúde, auxílio saúde dos aposentados, paguei com 2 dias de antecedência. Então, eu foquei muito, paguei as nossas entidades, que tinham algumas parcelas dos termos de fomento atrasado, a gente conseguiu recuperar algumas parcelas e repassar a eles. Ou seja, a gestão ela foi muito pontual e dentro do sentido de apoiar. Tem jeito, tudo tem jeito, né? Então, a cidade é acima de tudo, a cidade é maior do que tudo. E é o que eu estava falando hoje, nesse momento, agora, que a gente precisa, Daércio. A gente precisa de união, né, da população, dos servidores, dos secretários municipais, dos nossos diretores, dos vereadores e todas as forças vivas da cidade para que a gente possa, então, conduzir. E eu estou também à disposição e quero fazer parte dessa união. Muito obrigado, Luiz Fernando. Sei que você tem compromisso aí por esses minutos dedicados a gente aqui. Agradeço mais uma vez. Boa sorte. Muito obrigado, viu, Daércio? Um grande abraço a todos aí de Matão, um grande abraço a você. Muito obrigado pelo espaço, tá? E que Deus dê uma luz, né, para todos aqueles que têm o sentido de encaminhar essa nova situação em Itaquaritinga para que a gente possa resolver isso da melhor situação possível. Conversei com o Luiz Fernando Corrêa, que é vice-prefeito, que então figurava como prefeito até esta manhã, e há pouco, aí, às 7 horas da manhã, ele apresentou esse pedido aqui, que eu estou preferindo chamar de renúncia, para ser mais facilmente entendido, dessas suas funções atuais, em que vinha sendo o prefeito. Pela ordem sucessória, assume o presidente da Câmara, que, por seu lado, marcou uma reunião para as 11 horas da manhã na Câmara para decidir a respeito. Agora, evidentemente que é um tempo difícil. A situação não é difícil só por esses meses. Essas dificuldades todas terão que ser diluídas ao longo de anos. Daí que eu fico aqui a pensar, né? Nesse momento que os bastidores políticos em todas as cidades já estão escolhendo aí quem vai ser candidato, quem não vai. Você imagina a ducha de água fria que deve ter caído na cabeça daqueles que pretendiam ser candidatos. O número deles deve ter esvaziado bem.
ao saberem que, se eleitos, terão anos pela frente aí de extrema dificuldade para governar aquela cidade. Restarão candidatos aqueles por razões ou de um amor imensurável pelo município, ou por outras razões, sabe Deus quais. Mas que isso mexe até no jogo político que vinha já, como disse, em toda a cidade isso já está acontecendo. Numa cidade como Taquaritinga, evidentemente, entre os pretensos candidatos a prefeito já deve ter esvaziado muita candidatura aí. Olha lá quantos restarão interessados e por quais razões, sabendo-se que, de fato, é uma situação que não é só de momento, ela vai ter que ser diluída ao longo de, eu imagino, de anos aí, para que então tudo volte à sanidade financeira do município.